Aí anterior a gente estava vendo sobre agendamentos, né? E agora a gente vai ver sobre os relatórios, que seria aquilo que a gente comentou lá no início, né, em definição do Made for Graph, que os relatórios são utilizados comumente ali para ver qual que está sendo o status verdadeiramente do PPPoE na tua rede, né? Então, vamos já aqui de LostQRR, né? O que seria esse LostQRR, né? Que seria a conexão derrubada pelo NAS. O NAS derrubou ele, falou, não quero mais você aqui na minha base e, boa, te derrubei, né? E aí, às vezes, o cliente vai reclamar, tá? Ele vai falar, poxa, mas eu tô minha conexão tá caindo muito. Aí você vai ver, é o NAS que tá derrubando a sessão dele por algum motivo, algum caractere especial no PPPoE, enfim, alguma configuração que está diferente na rede desse cliente. O ideal é que não tenha, tá? O ideal é que fique do jeito que está aqui, nenhum registro encontrado. E esse é o cenário bom, tá? Mas quando começar a aparecer, ou se aparecer já no momento que for implantada a ferramenta, é legal dar uma atenção nisso, porque, né, pode ser cliente aí que precisa de uma atenção e que você consegue manter ele na sua base de cliente, simplesmente indo lá, tal, ligando para ele e vendo o que acontece. Bom, a parte ali então de conexões duplicadas, né? Conexões duplicadas seria o quê? Né? O cliente ali está com mais de uma conexão ativa dentro do Radius, tá? E aí o Radius fica falando, poxa, esse cara está conectado mais de uma vez, ele tem mais de uma sessão, ele tem mais de uma sessão, né? E aí a gente sabe que os principais problemas aí é a lentidão, às vezes o cliente não consegue navegar, enfim, né? Isso se estende para uma lista de reclamações que é feita, né, para o suporte diretamente, e às vezes o cliente está com a sessão ativa ali, né, ou 2, ou 3, ou 4 dentro do Radius e não foi fechado corretamente, e aí é interessante olhar isso mais de perto. Então, essa tela em particular, ela vai dar essa visualização para você, né, para que você consiga aí agilizar, né, principalmente se a tua prioridade for essa. Poxa, eu quero encontrar conexões duplicadas na minha base. Poxa, está aqui a tela, fácil de ser utilizada. Se for uma situação que você precise, por exemplo, ir para frente para dentro, na verdade, né, de um container ali onde está toda a tua infraestrutura física, né, e você fala, poxa vida, eu queria imprimir uma folha, enfim, está aqui também, você pode imprimir isso, levar lá, arriscar, né, para ir já matando os problemas, bom? E com isso você já consegue aí organizar a tua rede, né, e manter ela sempre redondinha. Fabricante por Mac, ele vai utilizar aí uma base que a gente tem de Macs já conhecidos, tá? Para poder mostrar qual que está sendo os equipamentos aí dentro da sua rede, né? Fiber Home, Tenda, né? Os TP-Link, né? Os D-Link, enfim. Tem um sem registro perdido ali, sempre tem perdido sem registro. Por quê? Porque são Macs, ou outros ali, porque são Macs que foram colocados aleatoriamente, eles não seguiram o padrão especificado, né, padrão internacional, foram colocados apenas para ter ali um L2, né, na hora que subir a conexão de rede, ele poder ganhar ali um lugarzinho na tabela ARP, né, do próximo salto, e aí por esse motivo ele consegue ali ele não consegue, aliás, identificar essa CPE, né, através do Mac. Mas não quer dizer que ela não funcione, apenas que ela não é conhecida mundialmente devido a não seguir os padrões corretos. Aqui eu consigo adicionar um novo Mac, percebam, ó, bacana, aqui eu consigo adicionar um novo Mac, tá, uma entrada, fabricante, os 3 primeiros dígitos, conforme manda o protocolo, né, salvar e adicionar, salvar e fechar, ele já adiciona ali embaixo, né. Bom, aqui é uma lista de Macs que a gente tem, tá? Já propriamente cadastrados, né? Voltando ali então, fabricante por Mac, olha lá. Bom, e você fala, Marcos, mas por que você voltou nessa tela, cara? Porque aqui embaixo, ó, veja bem, aqui eu tenho o gráfico em pizza que mostra como que tá dentro da minha rede. Aqui eu tenho os equipamentos que estão atrás desse Mac, ou os equipamentos ligados aos PPPoEs, tá?
né, que eu mostrei grandão Fiber Home, e veja bem, quantos dos meus equipamentos são Fiber Home, olha lá, tal, 42 mil, vamos listar? Vamos. Quais são os PPPoEs? Posso imprimir, porque daí com isso eu consigo saber quais clientes eu vou poder trocar uma ideia. Por exemplo, por que isso é legal? Às vezes você está passando por uma reestruturação, troca de equipamento, né, uma migração, enfim, você integrou com outro provedor, né, fez uma fusão aí e tal, e aí você consegue tirar um extrato disso, né, e apresentar numa reunião, por exemplo, falar, poxa, tal setor está utilizando esse equipamento, a gente está tendo muita dor de cabeça, a gente quer trocar, beleza. Quantos equipamentos tem na rede e quem é os PPPoE ligado a esses equipamentos? Por A mais B mais C, você já tem a lista bonitinha, é só pedir para o suporte ligar, agendar a famosa visita técnica. Pô, precisamos trocar tal, né? Enfim, desenrola com o cliente, conversa com ele, agenda um horário, troca o equipamento, e aí você já consegue ter essa facilidade utilizando esse gráfico aqui que a gente acabou de ver. Beleza, relatório por quedas. Poxa, eu gosto desse cara. Porque assim, essa tela em particular é essa e a de baixo, tá? Logo menos vocês vão entender por quê. Essa tela, para quem trabalha no dia a dia de suporte, é excelente. Vamos lá. Imagina comigo que aquele cliente está sempre te ligando falando que está tendo muita queda, mas você sabe que não é Wi-Fi, né? Você sabe, você já configurou, você já fez o teste bonitinho, mas ele continua caindo e caindo e caindo e caindo, né? E você fala, cara, mas o que está caindo? Ele sempre fala que a conexão para do nada, você vai ver, não mostra, você olha e não nada. Nessa tela aqui, você consegue acompanhar quantas vezes esse cara caiu no mês, ou ainda no último dia, ou ainda na última semana, enfim. Você consegue ter essa visualização, né? Quando esse cara ligar para ti, né, você já vem e dá uma olhada, fala, poxa, será que o nome desse cidadão está aqui na lista? Já puxa, dá uma olhada, né, filtra por ali e tal, pesquisa o PPPoE dele aqui no cantinho, e aí com isso você já consegue saber por que esse cara está caindo tanto, né? Aí você pergunta, poxa, meu querido, mas quantas vezes por dia está tendo queda? Ah, umas 5. Aí você já mata o problema. Poxa, se for um Radius, ele já vai te mostrar um log e tal. Com isso você consegue desenrolar muito mais rápido o teu atendimento, né, sem necessariamente ficar esperando ali a resposta do cliente, tá? Um print de como que está a conexão. Daqui mesmo você já faz toda essa brincadeira. Além de poder imprimir, né? E também mandar por e-mail isso aqui, se for o caso. Consumo de banda, né? É uma tela que vai mostrar qual que é o consumo de banda de cada PPPoE dentro da sua rede, bem como uma somatória geral de qual que foi o consumo de banda aí utilizado no último dia, né? Dentro da tua infraestrutura de provedor, né? Dias eu consigo aumentar aqui o número deles. Os top 10, né, que seriam os top 10 clientes que mais consumiram, né, download, e upload, né? Isso conforme o Radius, né? O Radius que vai me informar isso aí, né? Ele sempre vai estar mostrando para mim essa informação e eu trago para você e deixo ela bonitinha na tela para que você consiga ter mais rapidez e rastreabilidade na hora de prestar aí um suporte ou ainda na hora de ir para uma reunião ali com a gerência para mostrar como que está sendo o consumo e talvez justificar um aumento na compra de um link maior, enfim, né? Bom, relatório por IP. Esse carinha, o dono de provedor é que vai gostar agora, tá? Por quê? Ou ainda o responsável. Por quê? Essa telinha é aquela que a Polícia Federal sempre te manda um alô. Ela fala, meu querido, quem que era o cidadão que estava utilizando tal IP em tal horário? Quem que era esse cara? Ele vai te entregar o IP e a hora. Tô certo? Bom, com essa tela você consegue identificar quem que era o PPPoE que estava por trás daquilo, tá? Né? Às vezes você está ali no dia a dia, chega esse e-mail, ele vai te dar o IP e a hora, né? Provavelmente ele vai vir sem porta, né? Quase sempre é sem porta, o que dificulta um pouquinho, mas enfim, né? Você joga aqui o IP e a hora e ele te retorna o PPPoE conforme você precisa. Vamos seguindo o raciocínio. Relatórios desconectados. Esse relatório aqui é bacana pelo seguinte.
Pensa comigo. No teu provedor eu sei que tem, tá? Não adianta mentir para mim. Eu sei que tem sempre aquele cara que tenta vender a tua CPE. Ele vai lá, fecha o plano contigo, aí dá 2, 3 meses. Do nada ele se desconecta assim. Poxa, você tem seus 1.000, 2.000, 10.000, 30.000 clientes. Você, infelizmente, devido à correria, não consegue olhar um por um o que está acontecendo e está tudo bem. Né? Por isso que a gente tem um sistema, né? Por isso que a gente coloca ali, para que o sistema faça esse trabalho pesado para a gente e mostre exatamente qual que está sendo os problemas, né? O raciocínio da CPE, tem sempre aquele cara que vai vender a CPE sim, no Facebook e joga lá assim com a tua logo, aí você olha assim, caraca, cara abusado, cara, botou aqui no grupo, o mesmo grupo que eu tô, tá vendendo e tal, e tem outro que compra. Só que o engraçado é que os caras vendem, vendo o roteador da marca XPTO e tal, pouco tempo de utilização, tô pedindo tanto, tô precisando sair de umas dívidas aí você olha, tá lá, a tua marca, o cara nem se deu ao trabalho de arrancar o cabo da fibra que tava atrás, ele só meteu um alicate lá e já era, e tá vendendo, né? Como que a gente evita esse tipo de situação? Com essa telinha que está te aparecendo aí. Essa tela, basicamente, ela vai fazer o seguinte, ela vai te mostrar quais são os PPPoEs que estão desconectados há mais de, e agora eu vou te mostrar o segredo. 30 dias, 7 dias, 3 dias, 1 dia. Tá? Como esse é um sistema demo, essas informações não aparecem, tá? Mas no seu caso, com certeza vai aparecer. Atente-se a esse tipo de informação, porque passou um dia, beleza, às vezes foi uma queda, às vezes o cara foi viajar, tal, enfim, né? Ou ainda ele ligou para você e falou: meu querido, então, eu vou viajar, eu preciso que você faça uma pausa no meu consumo, uma pausa no meu plano, porque não tem sentido eu ficar pagando, né? E que ele se desconectou e tal, quanto tempo. E só que tem aquele cliente que sempre te liga, ele fala: "Poxa, ó, preciso pausar o tempo aí e tal, preciso pausar o meu consumo porque eu vou viajar". Nesse caso, OK, mas é aquele cara que não te ligou, não fez nada e tá 30 dias desconectado. Será que não é um indício de que ele está migrando para outro provedor e ou ainda ele vai te dar um prejuízo não devolvendo o equipamento que foi incomodado? Né? É interessante sempre dar uma olhadinha nessa tela, pegar os mais antigos ali, os PPPs mais antigos, começar a ligar, tal, conversar com o cliente. Às vezes você consegue salvar não somente seu equipamento, mas o cliente também a voltar para a sua base de cliente e mantê-lo satisfeito, beleza? Bom, relatórios senhas incorretas. O que seria esses senhas incorretas? Senhas incorretas é aquela brincadeira que o Reis fica exportando. Ele fala, poxa, o PPPoE xpto@xpto.com.br está com a senha incorreta e está tentando se autenticar aqui em mim. Né? Tá meio complicado e eu vou ficar negando. Né? Ou ainda, o mesmo PPPoE acertou a senha e está tudo ok. Né? E aí eu consigo acompanhar como que está sendo essa tentativa de login dentro do Radius. Log de CGNAT, que foi o que eu comentei com vocês a respeito, né, do estouro de portas. Veja bem, olha lá, tal, as tentativas de uso foi essa. Agora veja bem esse cara, né, 31.648 tentativas de uso, né? Então, é através desse gráfico que eu consigo ver qual que está sendo aí o uso real de porta de um PPPoE atrás do meu CGNAT e para saber que tipo de ação que eu vou tomar em cima disso, se eu vou vender um plano maior, se eu vou vender um IP público, ou ainda se eu vou pedir o cancelamento do plano desse cliente, porque nem sempre dá para seguir devido à inadimplência dele de ficar compartilhando a internet e a gente entende que não é legal. Bom, ele mostra mais alguns gráficos ali e tal, mas conforme você vai clicando, ele vai te mostrando aqui. IP público, CGNAT e privado. Né? O que seria isso? Lembra que aqui na frente, na tela inicial, a gente viu aquelas bolinhas redondinhas, toda colorida, toda tal.
bolinha, basicamente é para ser bonitinho ali, tá? Mas se você precisa de extrair essa informação com um pouco mais de detalhe, né, um pouco mais de rastreabilidade, você pode vir aqui, ó. Poxa, editar colunas, IPv6 prefixo, tal, IPv6 delegate. Ah, não, não quero ver os MAC, né? Eu não quero ver o V4, enfim. Eu consigo editar o que vai ser mostrado, né? Eu consigo editar aqui também o filtro do que tipo de IP que eu quero ver, né? E aqui faço print e tal, consigo mandar para fora sem problema nenhum, para que você tenha aí acesso às informações e faça o uso dela da forma que você precisa. Clientes offline, né? Que a gente viu que tinha o gráfico e tal de clientes online. Como ele é um sistema demo, tá? Volto a repetir, tá, pessoal? Essas informações não vão, nem sempre elas vão fazer sentido para você na tela, porque vai estar diferente do seu aí, tá? É uma ideia que você para você pegar aqui. Mas enfim, esse clientes offline ele vai te mostrar aqui uma lista de clientes que estão offline atualmente dentro do teu sistema, né? E aí, junto com aquele gráfico de desconectados a mais de e, enfim, Lost Carrier, você já tem toda uma gama de ferramentas para você conseguir trabalhar em cima desses clientes que estão tendo um bom número de quedas, né? Vamos colocar assim, né? Um número considerado de quedas em cima do teu sistema.